ela não vem da terra, ela não vem do mundo, mas ela vem de ti, Senhor. Não importa a circunstância que estejamos passando, Pai, mas o nosso coração se alegra no Deus da nossa salvação. Pai querido, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nesta hora tenha a primazia, tenha o primeiro lugar, Senhor. Que a palavra, Senhor, que nós vamos que eu vou ler aqui, Senhor, que esta palavra seja uma palavra que vai de encontro a toda a nossa vida, a começar por mim, Senhor. Assim eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Meu Deus, agora não sei se ficou baixo demais. Pois, eu vou tirar o salto. Então é o salto. Vou ficar descalço, espera aí. Se eu tirar o salto, então é o salto. Gente, acho que eu tenho que crescer um pouquinho. Tem algum remédio para crescimento? Na minha idade, se tiver, me avisa. Aleluia. Hã? Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos estar meditando na palavra de Deus nessa noite. Acho que esse ventilador também não vai me ajudar muito, não. Nós vamos estar meditando no livro de Mateus, Evangelho, né? Está certo, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Não é para colocar ali para eu poder chegar já? Amém. Irmãos, é tão bom ficar descalço, gente. Aleluia. Mateus 26, 31, diz assim, ó, então Jesus lhe disse, esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as suas ovelhas do rebanho não ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Só até aqui, irmão. Depois nós vamos estar lendo lá em Lucas. Essa passagem, para nós lembrarmos, quando Jesus estava anunciando, já preparando, né, na preparação da Páscoa, e anunciando ali para os discípulos, né, já a sua paixão, e ele estava falando, quando ele falou que muitos iriam se escandalizar, naquele momento ele estava falando da cruz, da morte, do padecimento, do sofrimento, de tudo que ele ia passar, né? Porque a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Então ele iria escandalizar a muitos. Mas Pedro, amado, ele falou que mesmo que muitos se escandalizassem, que ele jamais iria se escandalizar de Jesus. E ele disse, ainda que seja necessário eu morrer por ti, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, que a minha tradução é diferente. Quando ele disse, olha, se for preciso, eu dou a minha vida por ti. Irmãos, Jesus, quando ele fala também para Pedro, na verdade, te digo, que antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Jesus não estava ali nem humilhando, nem diminuindo Pedro. Não. Ele estava evitando que Pedro tropeçasse.
Porque Jesus, ele nos conhece, ele sabe até onde nós podemos ir, até onde pode ir a nossa capacidade, né? Pode ir até a nossa potencialidade. Ele conhece, irmão, ele sabe do que você pode cumprir quando você promete a ele. E quando de nós fazemos promessa para Jesus e esquecemos? Quanto de nós falamos, Senhor, se o Senhor me der isso, ou fizer isso, eu vou fazer isso por ti. Pode contar comigo. Eu vou trabalhar na tua obra, eu vou ser fiel. Nós fazemos várias promessas, mas o Senhor amado, ele nos conhece. Ele sabe quem somos nós. Ele conhece cada um de nós, conhece as nossas limitações, conhece também as nossas fraquezas. Ele sabe que muitas vezes nós fazemos promessas que não cumprimos. E ele, quando viu Pedro ali falando, eu morro por ti, se precisar, eu dou minha vida por ti. A gente se lembrar, quando eles foram prender Jesus, Pedro cortou, decepou a orelha de Malco, do soldado, achando que estava defendendo Jesus. Então Jesus, não, achando que ele estava ali falando aquilo que Jesus já sabia que ele não ia cumprir. Mas Pedro, amado, não estava mentindo, ele queria mesmo fazer isso. Ele queria mesmo defender Jesus. Ele estava falando naquele momento ali, até de dar mesmo a vida, ele estava falando. Ele não traiu Jesus porque ele era por traição, não, porque ele queria trair, não. Foi fraqueza, amado, por fraqueza. Muitas vezes a gente somos fracos, e naquele momento ali, por ele andar com Jesus, ele ficou 3 anos seguindo o mestre. 3 anos, ele vendo todos os sinais, maravilhas que Jesus operava, ele vendo Jesus curar cego, ele vendo os coxos andar, ele vendo Jesus ressuscitar mortos. Então, amado, ele ali, ele pensou com ele, de repente ele sentiu até, bom, como eu já vi todas essas coisas, eu posso dar minha vida por ele. Mas Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Vou pedir para minha assistente ali colocar lá em Lucas. Aleluia. Louvado seja Deus. Lucas 22. Aleluia. Nós vamos ver, amado, como Pedro negou Jesus. Porque a palavra de Deus, amado, ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus, amado, ela não muda. Ela não muda. Se Deus fala que vai acontecer algo, vai acontecer. Vai acontecer. E quando Jesus falou ali para Pedro do que ia acontecer, Lucas 54, aí já que eu botei aí, já achou? 22, 54. Aleluia. Louvado seja Deus. E então prenderam e o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Dá uma paradinha aí, segura aí. Olha só, amados. Vou até fechar aqui que está voando muito. Pedro seguia de longe. De onde Pedro seguia? De longe. Amado, isso aí é um problema tremendo. Quando a gente começa a seguir Jesus de longe. É quando você fica observando o que vai acontecer, ou o que está acontecendo, para você ver mesmo se é aquilo, ou se vai valer a pena. Aí você fica observando de longe, mas Jesus chama para o meio. Jesus diz, vem para o meio. Jesus não sempre os milagres que Jesus operou, ele chamava para o meio. Quando ele foi curar a mão daquele homem que tinha a mão ressequida, ele disse, vem para o meio.
Quando aquela mulher que estava encurvada, Jesus chamou também. Então, amado, é um perigo quando nós começamos a seguir Jesus de longe. Quando você segue Jesus de longe, você não quer compromisso com Ele. Quando nós seguimos Jesus de longe, amado, nós viemos na casa de Deus, ouvimos a palavra, damos glória a Deus, recebemos a bênção de Deus, e quando nós saímos, vamos para a nossa casa, nós não temos nenhum compromisso com a igreja. Não temos compromisso com Deus, não temos compromisso com a obra dele. E quando a gente segue Jesus de longe, amado, só observando, nós não estamos envolvidos na causa do Mestre, não estamos envolvidos na obra de Deus, não estamos dizendo para Ele, estou disponível para ti. Não, nós só queremos ver. Se o milagre acontece aqui, aquele que segue de longe, ele comenta. Ele até fala, e ali, Deus operou um milagre lá. Mas na vida da pessoa que segue Jesus de longe, que fica só observando, ele entra vazio, sai vazio e não recebe. Porque ele não está no meio, ele não está envolvido. Ele está apenas observando. Amém? Pode subir. Aleluia, Jesus. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntou-se e assentaram-se. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram Pedro e tomou o lugar entre eles. Só um minuto, pode deixar ali. Você viu? Seguir de longe. Quando acenderam a fogueira lá no pátio, lá em Jerusalém, Pedro se ajuntou com aqueles que estavam ali, talvez até comemorando, né, a Jesus ter sido preso. E Pedro estava ali com eles, em volta ali da fogueira, se aquentando. Esqueceu do Mestre. Andou com o Mestre, viu os milagres do Mestre, caminhou junto, mas depois resolveu seguir de longe. Aleluia. Coloque para mim, por favor. Amém. E quando, pode passar, pode subir. E entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não te conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, observe, cerca de 1 hora depois dele ter negado, dele ter falado que não era discípulo de Jesus, que não estava com Jesus, ele teve tempo ali até de cair em si, mas não caiu. E nós vemos aqui, ó, e tendo passado 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda falando, o galo cantou. E então voltou o Senhor e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe disse: hoje, 3 vezes antes que o galo cantar, tu me negarás. Deixa ali, por favor. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Quando Pedro estava ali, a minha Bíblia fala que depois de 1 hora, quando outro homem foi falar, ele disse: você é um deles. Você é galileu. A minha Bíblia diz: você fala igual a ele. Mesmo assim, Pedro não caiu a ficha.
Pedro continuou negando o homem. Eu não conheço, e a minha Bíblia diz que ele ainda saiu espraguejando. Irmãos, nós temos a identidade de Cristo. Nós somos parecidos com Ele. Não tem como não negar. Às vezes nós estamos na rua, no calçadão, no mercado, numa farmácia, em qualquer lugar. Alguém olha para nós e pergunta assim: você é crente? Aí a gente diz: sou crente, glória a Deus, graças a Deus. Mas aquela pessoa que perguntou não é. Mas você tem a identidade de Cristo. Você tem o brilho de Cristo. Você fala igual a Ele. É o que a minha Bíblia diz, que o homem falou: você fala igual a Ele. Você é Galileu. Você fala igual a Ele. Irmãos, quando as pessoas reconhecem que você é um servo de Deus e que você fala igual aos crentes, ele quer dizer que você fala igual a Jesus. Então você tem que glorificar. Porque você tem a identidade de Cristo. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vou contar aqui um caso meu. Na minha adolescência, assim, 14 anos, que já está muito longe, eu tinha umas colegas. Olha o problema de colega. Na minha época, irmão, era muito difícil. Que a mãe da gente, da minha época, né? Da minha época, gente, era muito difícil. A mãe da gente brigava. Apesar que eu era assim com as minhas filhas. Então, a Rosa, então, a colega era só na minha casa. Mas a minha mãe, ela falava assim: qualquer coisa que acontecia com a filha de um vizinho, não presta, não anda, não fala. Não quero você nem falando. Era assim. Mas eu tinha umas amigas que a gente dava assim, naquela época, hoje fala a volta, né? No pai, na mãe. Antigamente a gente enganava mesmo. Aí eu tinha uma coleguinha, muito boa, eu falava da menina e tal, e da igreja, junto comigo. Aí minha mãe deixava até a gente sair assim junto. Um dia ela me chamou para ir no cinema. Olha, irmãos, como que Deus faz as coisas, né, na vida da gente. Aí eu fui pedir minha mãe, porque ela era crente, eu também era crente. E cinema naquela época era proibido para crente, irmão. Na minha época, é pecado, era pecado mesmo. Se a gente, quando ia no cinema, quando alguém da igreja ia no cinema, o pastor fazia... ler o Salmo 91 não sei quantas vezes. Aí, irmãos, aí a gente fomos para a igreja. Na minha casa eu botava o Salmo 23, botava ele de castigo, de joelho, orando o Salmo 23. Irmãos, aí falei com a minha mãe. Minha mãe: não pode, que não sei o quê. Deus me livre, a gente vai ser excluído, vai todo mundo ser excluído. Minha mãe falando assim, né? Eu falei: tá bom. Aí a menina virou para mim: não era para você falar. Sabe, tua mãe não vai deixar mesmo. Vamos escondido. Aí fomos. Mas, irmãos, Deus faz as coisas assim que a gente nem entende, né? O meu irmão escutou, falou para minha mãe: cuidado, tem que vigiar, porque eles me chamam de Ivone. Então, Ivone anda muito com essa menina não é crente, mas é meia doidinha. Irmãos, eu fui para a igreja, para o cinema com a garota, lá em Senador Camará, bem naquela pracinha. Ali, hoje aumentou ali, mas era tipo uma roçazinha ali, não parecia nem como é hoje. Irmãos, aí eu entrei no cinema, quando eu cheguei na bilheteria, o rapazinho que estava vendendo me olhou e falou assim: você é daqui? Aí eu falei: sou. Nunca te vi por aqui. Eu falei: tá. Mas você não é desse meio, não, para mim. Deus usando um menino para falar para mim. Eu digo: menino, me dá o ingresso logo, que a minha colega já comprou, já está entrando. Aí ele virou para mim e falou assim: olha só, você é diferente, você não é daqui. Irmão, eu entrei, fui lá, sentei, estou lá assistindo um filme com a garota, sentada. Irmão, não me pergunte, que até hoje minha mãe faleceu, está morta, sepultada, está no céu, está na glória. Não sei quem contou para minha mãe, não imagino, nem pensei. Daqui a pouco eu estou vendo uma mulher entrando pelo canto assim do cinema,
falando, e o vagalume acendendo a lanterna, foi logo em cima de mim. Aí minha mãe, ela mesma, irmão, me puxou pelos cabelos, que as meninas da Assembleia de Deus naquela época, ninguém cortava cabelo também. Me arrastou pelos cabelos e me trouxe para fora. E em casa você vai tomar uma surra, vai ficar de castigo. Irmãos, nunca mais eu quis mentir para minha mãe, quis fazer as coisas escondido. Mas aí vocês vê bem, o que eu tinha que fazer ali, irmãos? E o Deus usando o menino, falando que eu era diferente, né? Que eu não era dali, que não me conhecia, entendeu? E menino, anda logo, com pressa, porque a minha colega já estava lá entrando já, e eu tinha que sentar junto com ela. Aí ele falou assim, olha, você é diferente. Sabe por quê, irmãos? Ali não era meu lugar. Isso naquela época, tá, irmãos? Ali não era meu lugar. Se era proibido, e se a igreja proibia, a gente tinha que respeitar. Entendeu? Então, agora é liberado, mas naquela época não podia mesmo, era até excluído. Aí, ele estava vendo em mim a identidade de Cristo. E eu não estava entendendo, eu só queria entrar. Isso me custou puxão de cabelo até em casa e me custou uma surra também. Então, irmãos, a gente não entende quando alguém olha para você e fala, você é diferente. Você tem, às vezes falam muito isso. Tem uma estrela, parece que brilha mais. Eu digo, não é estrela não, é meu Jesus. É o Espírito Santo que brilha nas nossas vidas, amado. É o Espírito Santo brilhando na sua vida. E às vezes, eu creio que como Bel, nessa época, já muitos anos atrás, na minha adolescência, já falava comigo, eu creio também que fala com os irmãos, que fala com os jovens, que orienta também. Mas muitas vezes a gente fica que nem Pedro. A gente fica negando. Não, eu não conheço, nem sei quem é, não sou daqui. Né? Não sou daqui. Mas, não, irmãos, a gente tem que parar, ouvir, pensar. Se eu tivesse um entendimento naquela época, mais um pouquinho, eu ia ouvir. Eu sabia que estava errada. Eu sabia que estava fazendo uma coisa errada. Pelo contrário, eu sabia que estava até pecando. Pecando, porque hoje a gente fala em pecado, as pessoas até banalizam pecado. Né? Pecado hoje, que se fala é fornicação, é adultério, isso é pecado. As outras coisas não é. Nos dias de hoje. Mas, irmão, nós temos que entender que tudo, para Deus, aquilo que a gente faz de errado é pecado. Aquilo que o nosso coração está nos condenando é pecado. É pecado. Né? Porque tem gente que usa a Bíblia até a seu favor para pecar e falar, não, mas meu coração não está me condenando. A Bíblia diz que maior é Deus. Mas depois vai dar conta com Deus. Entendeu, irmão? Depois vai prestar conta com Deus. E Pedro ali, irmãos, quando ele falou e o galo cantou, que ele negou, o galo cantou, o que aconteceu? Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele lhe havia dito, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha, irmãos, a minha Bíblia diz que fitando os olhos nele. É diferente de você olhar, né? Às vezes eu gosto até dessa tradução, fitando. Olhar, eu estou olhando para a igreja está me vendo aqui também. Mas fitar os olhos é diferente, amado. É trazendo ali naquela hora ali, para Pedro assim, Pedro, eu não te avisei, Pedro, eu não falei contigo, Pedro, porque você não vigiou, Pedro. E o olhar de Jesus foi profundo, que Pedro saiu e foi chorar arrependido. Então aquele olhar, amado, penetrou lá no íntimo de Pedro. E a gente agora fica assim, poxa, Pedro negou Jesus, Pedro fez tanta coisa errada, andou com Jesus e depois foi negar Jesus. Aí a gente até imagina, né, quando a gente vai lendo a Bíblia assim, muitas pessoas, mas por que Pedro negou Jesus? Como é que ele negou Jesus se ele via tudo que Jesus fazia, se ele estava com Jesus, se ele via os milagres de Jesus? Irmãos,
Quantos de nós também negamos Jesus? Quantos de nós? Às vezes, negamos até sem perceber. Nós negamos Jesus, amado, quando nós não queremos obedecê-lo, às ordens de Deus. Sabe por quê, amado? Quando não queremos obedecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. A desobediência a Deus causa transtorno na nossa vida. Então nós desobedecemos a Deus quando não queremos andar na direção de Deus. Quando não fazemos caso da palavra dele, quando ela nos confronta, aí a gente não quer aceitar. Quando a palavra bate, está nos confrontando. E eu costumo dizer, amado, que a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. E o pecado tem que nos incomodar. E muitas das vezes nossa mente já está tão cauterizada que o pecado já não incomoda mais. As pessoas não têm mais vontade de chegar e ser liberto, do pecado sair, da pessoa viver uma nova vida, ter uma nova experiência com Deus, uma mudança de vida, uma transformação. Hoje eu fui num batismo, amado, um batismo muito bonito, dentro de uma igreja, fui convidada de manhã, não tinha como eu ir, também depois não tive como recusar, eu tive que ir. E eu estava vendo ali, irmãos, pessoas batizando, pessoas saindo das águas, e eu vendo ali o pastor que trouxe a palavra, o pastor pregando, o pastor ensinando, falando, e eu estava vendo as pessoas preocupadas com quem ia tirar a foto, com quem ia fazer isso, com quem ia fazer aquilo, com quem ia filmar. Fulano filma, a igreja tinha filmadora, a igreja tinha pessoas tirando, mas as pessoas, amado, só está se preocupando agora com o seu eu, querendo aparecer, querendo, é o batismo. Não é uma coisa que a pessoa, poxa, eu estou morrendo para o mundo, estou ressuscitando para Deus. Eu estou tendo uma mudança de vida, tendo uma transformação. E quando terminou o batismo, foi ali uma conversação, e uns conversam daqui e dali, saímos para o estacionamento. No estacionamento mesmo, nós já estávamos vendo os batizando ali, já tudo contrário. Eu falei, tem que se batizar de novo. Já falando, já gritando, já nervoso. E eu falei, tem que se batizar de novo. Por quê? Porque não teve mudança. Teve o batismo, foi lindo, maravilhoso. Mas poucas pessoas hoje, amado, estão querendo uma mudança com Jesus de verdade. Então isso é negar a Jesus. Você nega Jesus quando você mente, né? Quando você fala, mas é uma mentirinha. Mas mentirinha, pequena ou grande, você está negando Jesus. Você está negando. Pedro mentiu ali. Eu não conheço esse homem. Mulher, não sei quem é ele, não conheço. Aí o homem vem e fala, você é um deles, você é igual a ele, você é Galileu. Eu já disse, não conheço esse homem, não sei quem é. Pedro estava mentindo. Então estava negando. Então nós também negamos Jesus em muitas coisas, amado, que nós fazemos na nossa vida. Muitas coisas. Negamos quando falamos do irmão. Nós negamos Jesus, porque isso não agrada a Deus. Quando nós paramos e vamos falar do nosso irmão, falar que eu estou dizendo, falar mal, irmão, falar benção é bom, você chegar a contar uma benção, é muito bom, mas quando nós falamos mal, nós temos que ser incomodados. O Espírito Santo tem que fazer doer no nosso coração. Jesus, eu falei mal do meu irmão. Até um segredo que às vezes o irmão ou uma irmã conta para você, você vai... Aquilo é segredo enquanto estava com a pessoa. Quando passou para você, já a igreja toda sabe. Isso é muito triste, irmão. O Espírito Santo entristece e isso tem que nos incomodar. Quando você abrir a boca para contar algo que alguém te contou, era para ficar só contigo, era para você orar, era para você ajudar, que você conta para outro, vai espalhando. Você sabe o que acontece? Você entristece a Deus, entristece o Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo te incomoda, mas você está tão cauterizado
que nem sente mais, mas seu coração arde, seu coração dói, e de repente você, poxa, estou arrependido, não devia falar isso, mas não vai, não pede perdão, não adianta, o arrependimento sem perdão não adianta. A Bíblia diz que Pedro se arrependeu, Pedro foi chorar, Pedro chorou amargamente por ter negado Jesus, e nós negamos às vezes, negamos na nosso trabalho, negamos na nossa escola. Quantos adolescentes que estudam que às vezes eu ia buscar minha neta na escola, às vezes eu via crente, né? Jovens, adolescentes crentes, mas ninguém sabia que era crente. E no trabalho também, às vezes a pessoa trabalha 20, 30 anos numa firma, ninguém sabe que é servo de Deus, nunca pregou, não fala para ninguém. Se a pessoa chega, conta um problema para ele, irmão, fulano, está difícil para todo mundo, está difícil para mim, está difícil para você, está difícil para todos nós. Irmãos, não tem dificuldade que o nosso Deus não resolva. Nós temos que mostrar a nossa cara. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos a identidade de Cristo. Então nós temos, amado, que nos mostrar. Às vezes nós falamos assim, não, quem tem que pôr a cara na janela é o pastor. Não, irmãos. É os membros, é todos nós. Você tem a identidade de Cristo. Por onde você andar, será que as pessoas ao te ver pode dizer, ali vai uma serva de Deus, ali vai um homem de Deus? Amado, nós temos que parar para pensar nisso. Aí nós às vezes julgamos Pedro, né? Falamos, poxa, Pedro, se Pedro negou Jesus, até tem gente que se esconde atrás disso. Até Pedro negou Jesus, porque eu não posso negar. Não, irmãos, nós temos que saber. Eu vou pedir para Emanuele botar lá em Atos 6:3. Atos dos Apóstolos 3:6. Não, 6:3. Irmãos, nós temos que saber, amados, que Deus, Ele conhece você. Nós estamos vendo assim, mas Deus está vendo você por dentro. Não sei o que você está pensando nesse exato momento, mas Deus sabe. Deus conhece o seu pensamento. Deus sabe tudo o que está se passando com você, como Deus sabia de Pedro. Amados, aqui nós vemos agora aqui em Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, escolhei, 6:3, escolhei para vós, dentre vós, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais, mas não era esse versículo que eu queria, não. Sobe um pouquinho para eu ver. Sobe. Aleluia. É isso aí, ó. E disse Pedro, vamos botar lá, sobe um bocadinho para a gente poder pegar lá do começozinho para a igreja entender. O 5, subindo. Amados, aqui, essa passagem aqui de Pedro, fala de um homem que estava na porta do templo. Ali esse Pedro, esse mesmo Pedro que negou Jesus, ele já estava transformado. Ele já estava cheio do Espírito Santo. Quando ele negou Jesus, Jesus ainda estava aqui, estava indo para a paixão, estava indo para a cruz, para o sofrimento. Ele ainda não tinha subido para que o Espírito Santo descesse e enchesse a vida de Pedro, para Pedro entender que não poderia negar Jesus. Mas agora aqui, amado, Pedro já está transformado. Pedro já está cheio do Espírito Santo. Agora já é um novo Pedro, já é um Pedro diferente. Então, quando ele vai à hora nona para o templo para orar, vai Pedro e João, eles vão para o templo na hora nona orar. E eles veem um homem esmolando, pedindo esmola. E esse homem estende as mãos para Pedro e João, pedindo que, com certeza, ali uma moeda, qualquer coisa para ele. E quando ele estende as mãos no templo, no templo chamado Formosa, né? O qual, vendo Pedro e João,
que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, olha para nós. Irmãos, a igreja de Cristo hoje, não estou generalizando todas, não. Estou dizendo assim, eu quero falar assim, uma minoria, não pode dizer isso. Olha para mim, olha para mim. Prefere às vezes dizer assim, olha, não olha para mim não. Às vezes você vai pregar o evangelho para uma pessoa, aí a pessoa te conhece, aí você olha para a pessoa, não olha para mim não, olha para Jesus, que Ele é perfeito, eu sou falho, sou cheio de erro, de defeito. Não, irmão, nós temos que dizer, olha para mim, porque quando olhar para você, vai ver Jesus na tua vida. Quando olhar para você, ele vai ver que você é um homem ou mulher de Deus, né? Olhar para Jesus. Claro que Jesus não tem defeito, mas a gente esconde os nossos defeitos, nossos erros assim. Quantos não podem mais dizer isso? Quantos não podem dizer, olha para mim? Quantos, irmãos, não podem dizer isso? Olhem para mim, olhem para a minha vida, veja como eu sou, veja como eu faço, veja como eu ajo dentro da minha casa, veja como eu ajo no trabalho, veja como eu ajo na rua, veja o meu exemplo, olha para mim. Nós temos que dizer isso, amados. Nós temos que mostrar Cristo em nós, que nós vivemos a vida de Cristo e que nós somos dele. Pedro e João, amado, ele teve essa autoridade. Olha para nós, olha para nós. Ele não disse olha para Jesus, olha para nós. E quando ele disse olha para nós, amado, pode subir. Disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Olha quando ele usou o nome de Jesus. Primeiro olha para mim, veja Cristo em mim, veja Cristo em minha vida. Agora ele diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu acho essa passagem muito linda. Eu acho maravilhosa essa passagem, porque eles poderiam dizer para aquele coxo, para aquele homem que estava ali aleijado, ele poderia dizer, olha só, eu vou orar por você, você vai ficar curado. Mas eles falaram que eles não tinham, não têm, mas eu dou o que eu tenho, que é de melhor. Foi falado aqui sobre a oferta de melhor material, mas ele estava dando o espiritual, aquilo que era de melhor. E como está a nossa espiritualidade? O que nós temos de melhor para dar para o pecador, a não ser o nosso Jesus amado? Eu sei que aqui ninguém é rico, né? Mas se a gente tiver algum dinheiro, a pessoa às vezes a pessoa está esmolando, a gente dá um dinheirinho e vai embora. Esquece que aquela pessoa precisa ouvir a palavra de Deus, que aquela pessoa precisa receber Jesus, falar, Jesus pode tirar dessa tua situação, dessa tua vida, desse jeito que você está, Jesus pode te mudar. Mas Pedro e João, eles não se envergonharam. Ele disse, olha, não temos prata, não temos ouro, mas nós temos melhor do que isso para te dar. Ele não estava esperando a cura. Aquele homem não estava esperando ser curado, não, irmãos. Ele estava ali esmolando. Ele estava pedindo esmola. Ele achou, poxa, eu vou receber aqui uma coisa muito grande. Deve ter colocado as duas mãos assim, para receber esses dois homens. Vão me dar algo muito bom, muito especial. Mas ele deu, porque ele disse em nome de Jesus, ele deu a cura.
Ele trouxe a cura, Ele trouxe a libertação, porque aquele homem entrou dentro do templo, pulando e saltando e glorificando a Deus. E aquelas pessoas ficaram, já imaginou, amado? Nós estamos aqui, tem alguém esmolando ali na porta, e alguém passa e chega para aquele homem que é um coxo, diz para ele: olha, não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta agora, anda, em nome de Jesus. E ele entra aqui pulando e dançando, a gente vai ficar assim, meu Deus, a gente começa a pular de alegria, né? E cantando, glorificando do milagre que Jesus operou. Mas aquelas pessoas foram indagar, mas não era aquele homem que estava ali esmolando? Como é que ele está aqui pulando, dançando, glorificando? E Pedro diz: o mesmo Jesus que vocês crucificaram é o mesmo Jesus que curou esse homem. E ali, amada, a palavra diz que Pedro pregou. E a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas se converteram. Então, irmãos, nós temos que guardar nossa fé no nosso coração. Nós temos que entender que por onde você for, nós temos que ser como Paulo, uma carta lida por todos. Nós somos uma carta aberta, lida pelo mundo, e o mundo precisa ver a assinatura de Cristo na tua vida e na minha vida. E essa assinatura, amado, não é com ouro, não é com prata, mas é com o sangue de Jesus na tua vida. É escrito esse nome poderoso que as pessoas têm que ver em nós. A nossa identidade tem que trazer a assinatura de Cristo. Porque você é filho, você é escolhido. E nós sabemos, amado, que servimos um Deus que um dia nós vamos morar com Ele na eternidade. E que Jesus, amado, não sofreu ali em vão, não fez um sacrifício em vão, foi por mim e por você. Ele rasgou ali a cédula que trazia acusação sobre nós, para nos libertar. Nós somos livres, somos libertos, e aonde você passar, o mundo precisa ver que você é diferente. Porque você é um servo, uma serva de Deus, que caminha na presença do Senhor. Amado, nessa noite, eu quero dizer para a igreja, eu não sei como que está a sua fé, se é pequena. Às vezes a pessoa fala: eu tenho uma fé pequena, eu não consigo alcançar uma dimensão assim. Eu quero falar para alguém, mas não consigo. Amado, se você colocar Jesus na tua vida na frente e falar: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser um porta-voz da tua palavra. Por onde eu passar, eu quero semear a tua palavra, Senhor. Por onde eu passar, eu quero ser bênção. Por onde eu passar, eu quero que as pessoas vejam como viu em Pedro ali: você é igual a Jesus. Você tem identidade, você fala igualzinho a Ele. Os crentes, as pessoas têm mania de dizer que os crentes falam tudo igual, porque somos filhos do mesmo Deus e irmão do mesmo Jesus, que é o nosso irmão mais velho, que está aqui entre nós. Amém, igreja? Que você seja bênção. Por onde você passar, você sempre esteja declarando que você é servo de Deus. Não importa, amado, não importa o que vão falar, ou se vão zombar, se vão rir, mas tenha sempre isso: eu tenho a identidade de Cristo. Não se esconda, mas se mostre, porque você está, quando você se mostra, você está mostrando: olha só, olha quem está aqui comigo, olha quem vive em mim. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Temos que ter essa identidade carregando em nossas vidas. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as nossas vidas, que essa palavra, amado, ela possa fazer germinar cada vez mais nos nossos corações, que antes de eu falar aqui, Jesus já tinha falado comigo, que eu também preciso mudar, preciso ser diferente, amém? Preciso trazer a identidade de Cristo sempre. Deus abençoe, as palmas, louva ao Senhor.